Olá, eu sou o contador Gabriel e hoje inicia mais um podcast daquela que não é só uma live, mas é a live das lives. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, à nossa live. Já convido você que está nos assistindo a se inscrever aqui no canal, a curtir esse vídeo, porque vai ajudar. E hoje o conteúdo que a gente separou aqui está surreal. É coisa muito importante para todo empreendedor e toda a população também que queira aprender um pouco mais sobre geografia. Então hoje temos um convidado muito importante, um convidado que é referência no assunto e como de costume, né? Todos os convidados aqui são convidados excelentes, são os melhores nas áreas, são pessoas que eu confio e eu trago aqui justamente porque eles são referência para o Brasil, para a população e principalmente para os empreendedores. Então, hoje temos aqui Pablo Augusto, professor de Geografia. Pablo, seja muito Muito bem-vindo. obrigado, meu irmão. É um prazer estar aqui com vocês, com sua querida audiência, né? Uma honra, né? Meu nome é Pablo, né? Sou professor de geografia já, trabalho já há alguns anos no mercado, né? Dou aula em cursinho, em escolas particulares, na rede pública ainda também. E também sou empreendedor, né? Tenho minha página lá, quem quiser me acompanhar lá, me seguir, @geocompablo, né? No Instagram, no TikTok, né? A gente produz conteúdo lá, assuntos, né? De uma maneira, trabalhando assuntos atuais, trabalhando memes, coisas dessa juventude aí, né? Que se conectem. Sempre passando, né, o conteúdo, Exato. conteúdo de relevância com bom humor também, né? Exatamente. É a minha marca, né? Uma maneira mais contraída, mais relevante, Isso aí, né? E para cativar esse público que eu trabalho muito, né? No dia a dia, né? isso aí. Pablo, com certeza a gente vai os assuntos que a gente vai tratar aqui vai ajudar muito quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo também, porque essa live, só para lembrar, ela está sendo transmitida também, né, no Spotify, no Deezer, na Prime Video, então na Apple também, no aplicativo da Apple, então que é no podcast, né, da Apple, então quem quiser nos acompanhar lá, sempre a live vai ao ar ao vivo, você está assistindo aqui nessa data ao vivo, mas no dia seguinte ela sempre vai nos outros aplicativos, né? Que para quem gosta de ouvir, quem tá ali pelo Spotify, pelo Deezer, por esses aplicativos. Então, iniciando aqui o nosso podcast, né? Lembrando que a live das lives, ela é um oferecimento da Space Contabilidade, escritório de contabilidade que tem, sempre está investindo em passar, levar conteúdo de relevância para você empreendedor e estamos aqui, né, com o Pablo justamente para trazer esse conteúdo dentro da área de geografia. Pablo, a gente vai iniciar nosso podcast falando sobre a questão do meio ambiente. Aqui, para quem não sabe, o meio ambiente também é uma situação, é um assunto muito importante e relevante para o meio empreendedor. Até porque existem leis com a proteção, né, do meio ambiente, existem leis que principalmente para empresas que são indústrias, empresas que mexem, né, com a fauna, flora, então precisam estar antenados quanto a isso aí. Com essa questão do meio ambiente, com o aquecimento global, poluição, o desmatamento, mudanças climáticas, tem sido amplamente pesquisada, né? Então, o que é que você acha o impacto no Brasil em relação ao meio ambiente e à política? O que é que está sendo feito? Como que a gente pode passar essa informação para o público? Bom, em primeiro lugar, esse é um assunto muito atual, como você falou, né? Os impactos são, sobretudo, a atividade humana na natureza, né? As pessoas, por meio da emissão de gases, das indústrias, dos veículos, acabam, os gases acabam indo numa quantidade muito alta para a atmosfera e acaba deteriorando a camada de ozônio, que faz com que os raios solares eles entrem com mais força na Terra, né? E aí a nossa temperatura vai subindo, o que é ruim de maneira geral para o planeta, porque tem vários efeitos negativos, né? O derretimento de calotas polares nos polos, né? Até porque a nossa quantidade de água doce no mundo é muito curta, é muito mais água salgada do que doce, e a pequena doce que a gente tem vai se perdendo com esse aquecimento global. Isso acaba elevando o nível do oceano, então locais com pouca altitude tendem a ficar em risco,
né? E os recursos eles ficam cada vez mais escassos, né? Porque o ser humano vai esgotando com suas atividades, né? Aqui no Brasil, é, as principais atividades econômicas de impacto são as queimadas e o desmatamento, né? Na Amazônia mesmo você vê direto Pri- as queimadas, desmatamentos. Principalmente, né, cara? Infelizmente, o ser humano ele tende a ter aquela questão da ganância, né? E aí vai desmatando de forma desordenada. Existem leis para isso, contra o desmatamento, até empresas que vão precisar da questão da madeira, mas tem que ter o reflorestamento. Então, mas não é feito dessa forma. Isso vai fazendo, vai tendo um impacto significativo no meio ambiente. A gente vai acompanhando nas notícias, vai vendo como os impactos disso, principalmente as enchentes, é, tantas coisas que acontecem, que termina impactando no na nossa sociedade. E muito disso devido, né, à poluição dos mares, ao desmatamento. Isso afeta muito, principalmente a economia da gente também. Perfeito, até porque, por exemplo, na Amazônia é feito extrativismo lá, né? Você tem três tipos de extrativismo, né? O animal, que é caça e pesca, o mineral, que é de minérios, e o vegetal, que é a extração de coisas da planta, das árvores, né? Como na Amazônia está diminuindo as árvores, você tem a diminuição do potencial do extrativismo, né? Que é a coleta do açaí, do babaçu, da borracha, né? E no geral as pessoas desmatam ali para tentar fazer um agropecuário legal, né? Tentar tirar aquela árvore dali, queima aquele solo para dar uma enjuvenescida e aí usa aquele espaço, a ideia é para agropecuária, né? Que é uma atividade muito rentável, né? Só que isso traz um impacto muito grande, não só ali no pequeno, na escala menor, mas no todo, né? Porque diminui a questão das árvores, o clima, o aquecimento global, a emissão o aumento do efeito estufa, E nós né? sabemos que da importância da Amazônia para o Brasil, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, né? Exatamente. Até porque a gente costuma dizer, a Amazônia é o pulmão do mundo, onde tem a maior concentração de árvores, né? Então isso realmente é relevante. E o impacto também, porque a gente está falando aqui sobre empreendedorismo, então a gente traz, óbvio, que a questão da saúde é uma prioridade, mas o impacto financeiro e econômico para um país por conta disso é enorme, porque precisa ser reposto. Se não tiver as árvores, se não tiver enchente, o impacto que isso vai ter para poder um governo refazer todo aquele impacto, né, que teve de uma enchente, por exemplo. Poxa, olha quanto tempo leva, olha quantas empresas, né, fora as casas, mas os negócios locais, como impacta naquilo ali. Tem gente que perde, pô, a empresa toda, tudo que tem, todo equipamento que tem, por conta de uma enchente, Verdade. que chega, né, em níveis altos, assim, de altitude da água, né, termina elevando bastante, perder equipamento, computador, o próprio material de revenda, isso aí realmente é impactante. E a própria enchente, ela é algo que mostra um mau planejamento urbano, né? Às vezes a cidade evoluiu ali e não teve um planejamento urbano, então não se estabeleceu uma boa rede de drenagem e tal. E aí quando vem a chuva, né, o solo ele fica impermeável, o material do asfalto ele é impermeável, porque geralmente a água ela entra no solo, né? O solo infiltra Sim. essa água da chuva, né? E quando o asfalto ele é colocado ali em uma escala muito grande, fica impermeável. Então, a partir de um determinado momento, não tem mais para onde entrar, então só começa a subir, e aí, como você falou, começa a prejudicar os empreendimentos das pessoas e tal, e o dano disso alguns momentos é quase irreversível, né? E isso realmente é preocupante, né? Agora, queria uma coisa que eu queria tratar contigo. Você acha que vale a pena, ou melhor, o porquê que tantas pessoas elas terminam deixando seus negócios, suas vidas, suas famílias aqui no Brasil e migrando para outros países? É, você, qual o impacto que teria disso, né, na saída de tantos brasileiros, né, no desejo de tantos brasileiros que ainda estão em sair, essa insatisfação com o nosso país, principalmente no meio econômico e político? Isso foi inclusive o tema do meu TCC, né? A imigração de brasileiros, porque a migração, sem o i, sem o é quando você muda de algum local para o outro, certo? E você pode fazer isso por diversos motivos. Por motivos econômicos, está buscando a melhor qualidade de vida,
por motivos políticos, está sendo perseguido, porque o local que você está tem uma ideologia, você tem outra. Motivos religiosos, né? Às vezes aquele local ali, sua religião não é permitida, e muitos outros motivos, às vezes uma guerra, um conflito. Mas no Brasil, e existe a imigração e a emigração, né? A imigração é quando você chega em um local. Então o brasileiro, por exemplo, quando ele chega nos Estados Unidos, pro americano, ele é um imigrante, né? Esse I vem de income, no inglês, que é chegada, né? Então, por exemplo, um americano aqui ele é um imigrante, né? E o brasileiro, quando ele sai, ele vai para os Estados Unidos, por exemplo, pro Brasil ele é considerado um emigrante, porque esse E vem de exit, que é saída, né? Sim. Então eu me propus a estudar essa questão da imigração brasileira. Por que tem tanto imigrante, né, brasileiro fora do Brasil, né? O Brasil, para quem não sabe, é o 10º país do mundo com a maior porcentagem de população imigrante, né? Tá perdendo só para países como Síria, Venezuela, Afeganistão, tem outros também. Só coisa boa, né? Só coisa boa, só países que estão ali em cenários muito extremos e o Brasil está ali logo atrás, né? Mas por que o Brasil tem essa taxa tão alta, né? Começou na década de 80. O Brasil sempre foi um país de receber muita gente, né? Recebeu colonização portuguesa, a questão africana e os europeus, né? Ali já depois no período do Brasil Império, né? Alemães, italianos, tal. A partir da década de 80, o Brasil teve, você vai saber muito bem disso, aquela questão econômica muito ruim da hiperinflação, né? No final do regime militar, que as coisas, a moeda trocava toda hora, né? Era aquela inflação absurda. Então, e foi justamente na época da globalização. Então, com o avanço dos transportes, das redes de comunicação, as distâncias começaram a ser geograficamente quebradas, né? Porque o celular e o transporte começou a encurtar os locais, né? Então foi aí que se abriu a possibilidade das pessoas irem para outros locais mais desenvolvidos para tentar uma vida melhor, né? Uma qualidade de vida melhor. Né? Exatamente. E aí, a partir da década de 80 começa esse fluxo de brasileiros indo, sobretudo para os Estados Unidos, para a Europa, né? E aí isso vai se intensificando a partir das décadas, né? 90, 10. E com o cenário político brasileiro incerto, né? A economia teve um período de alavancagem ali, a partir de 2006, né? Que o Brasil se estabilizou mais, chegou a ser a 7ª potência do mundo a nível de PIB, né? Mas hoje em dia a crise econômica é forte, né? Os muitos impostos, a instabilidade política, presidente que é impeachmentado, governos alternando sempre ali com escândalos de corrupção. Então as pessoas não veem muitas vezes uma perspectiva aqui, aí preferem ir lá para fora, né? Qual é o impacto disso para o Brasil, né? O Brasil com isso perde mão de obra qualificada, porque muitas pessoas que poderiam produzir aqui para dentro estão produzindo fora. vão produzir fora. Esse fenômeno é chamado fuga de cérebros. A gente acaba perdendo nossos cérebros porque a gente não valoriza eles da melhor forma e, acreditado, né? Não quer ter quem queira, né? Então eles conseguem essa valorização mais lá fora, né? Cientistas aqui brasileiros, pós-doutorados, que aqui não são bem remunerados, lá fora as universidades acabam pegando e eles acabam produzindo por lá, né? Tem fuga de cérebros não só de cientistas, mas de profissionais qualificados na engenharia, coisas nas diversas áreas e também para empreender, né? Eles vão para locais muitas vezes que a questão tributária é menor, as burocracias são menores até para empreender. E esse empreendimento poderia ser muito bom aqui no Brasil e a gente acaba perdendo, né? Então o principal impacto dessa alta taxa de imigração do Brasil já vimos que ela é causada pela questão econômica e política. E o principal impacto disso é a perca de mão de obra qualificada do Brasil, né? O Brasil vai perdendo mão de obra qualificada, o Brasil vai perdendo pessoas que poderiam contribuir financeiramente de forma importante aqui, né? E o Brasil, ele vai, como posso dizer, deixando de se desenvolver, né? Porque Vai você perdendo vê que pessoas. as pessoas que têm um grande potencial, principalmente na questão do econômico e da ciência, né? Daquilo que faz um país se desenvolver, termina se indo produzir em outros lugares, o que é uma pena, porque eu acredito que o brasileiro ele tem uma capacidade surreal, velho. Eu acho que o brasileiro realmente ele tem um potencial de fazer algo crescer. Pô, você vê tanta gente aí humilde, muitas vezes sem escolaridade nenhuma, Do nada. e fazendo, cara, empresas
milionárias, empresas rentáveis. Poxa, um cara desse que não tem, às vezes não sabe nem ler, não sabe escrever e consegue fazer uma empresa prosperar, pô, um cara desse tem uma capacidade imensa. Imagina se um país investe nesse tipo de pessoa. Se a gente tivesse uma educação realmente de qualidade, que pudesse proporcionar que os brasileiros pudessem realmente se desenvolver. Nós temos tudo, ao meu entendimento, mas nós temos tudo geograficamente para ser o maior país do Tudo, mundo, tudo, em tudo. todos os sentidos. Aqui não tem terremoto, tufão, ciclone, como tem em tantos outros lugares muito mais ricos do que o Brasil. A gente não tem tantas coisas pô, cara, aqui tem madeira, tem ouro, tem petróleo, tem tudo. Por que que o Brasil não é o topo, não é o top um? Porque, como você disse, recurso tem, natural, riqueza natural, mas é mal administrado, é mal gerido. Né? A gente gere mal, muitas das vezes concentrando esse recurso na mão de poucas pessoas e o governo brasileiro, de uma maneira geral, ele utiliza mal esses recursos, né? A gente, por exemplo, nosso PIB, né, que é o Produto Interno Bruto Brasileiro, que é o montante de dinheiro que circula no país durante um ano, a gente gasta valores exorbitantes com a nossa classe política, né? Você vai bem saber que um político, o que ele custa pro governo, né, pra economia é altíssimo. Um deputado federal, o salário é 50 mil por aí, né? Aí vem Bolsa Auxílio, Bolsa Terno, Bolsa Moradia, Bolsa Escola, Plano de Saúde Ilimitado, vem as emendas, os incentivos parlamentares e tal. Então, quando você vai olhar o que o Brasil gasta com os políticos todo mês, se esse dinheiro ele fosse reaproveitado para a economia, para a infraestrutura, para a saúde, para a segurança, para a educação, o Brasil cresceria muito mais, né? Porque se fosse só com o presidente, se fosse só com o governador, talvez o custo não fosse tão alto, mas E, quantos mas políticos são não tem no 500 Brasil inteiro, deputados, cara? não sei quantos vereadores, e é um privilégio muito grande, né, que a classe política exerce, um custo muito alto, sabe? Eles vão viajar, eles não pagam nada, né? Ainda que eles Quem paga ganhem, é a gente. quem paga é a gente. Então a gente a carga tributária é extremamente alta, né? Então a grande questão do Brasil não é a falta de recursos, porque tem, né? Tem países no mundo que ficaram ricos devido ao extrativismo mineral. A gente tem, né? Como você disse, a gente tem petróleo, a gente tem ouro, a gente tem ferro. Uma das maiores reservas de ferro do mundo é do Brasil aqui. Quadrilátero ferrífero aqui em Minas. Lembra dos acidentes que teve nas barragens? Sim. Mariana, Brumadinho, ali foi minério de ferro, né? Esse minério de ferro o Brasil exporta para o mundo inteiro, para ser usado na indústria, né? E muitas outras coisas, né? E a gente acaba mal utilizando esse recurso, né? A grande questão é essa, é o mau uso, né? Desses, A má má administração. gestão, exatamente, a má administração dos recursos que faz com que a gente tenha o nosso potencial abafado, né? Mas isso é inegável, o nosso potencial realmente é muito grande. Países que, se você for olhar os países mais desenvolvidos do mundo, eles não têm tantos recursos como a gente, né? São países pequenos, sabe? Vou dar um exemplo aqui. O Japão. O Japão é um país altamente desenvolvido. Mas o Japão não tem quantidade de terras férteis como a gente tem. É um relevo altamente montanhoso, acidentado. Está no meio de 3 placas tectônicas. Então, Imagine. tem terremoto, tsunami toda hora, né? E ainda sendo desenvolvido porque a gestão lá foi muito boa. Eles industrializaram cedo, né? Eles investiram em educação com muita ênfase. Então, o povo lá é muito educado. Tem um alto índice de estudo, baixo índice de evasão escolar. As pessoas geralmente vão para as faculdades, se formam, se graduam, têm acesso a melhores oportunidades, e aí a sociedade como um todo vai evoluindo. Lá pelo sistema imperialista que teve durante muito tempo, não tinha tanto custo com a classe política, esse dinheiro era investido na população, na saúde. Então, hoje é um país do primeiro mundo, mas se for olhar onde que é melhor, onde tem mais potencial de riqueza, o Brasil tem muito mais. Só que Cara, não entra na minha cabeça como é que um país, uma civilização, ela nasce em cima de um deserto, a areia, cara, só tem areia, excelente exemplo. mas ela nasce a partir de um deserto e, cara, pô, tem gente que prefere morar muito mais lá, é um local muito mais bem visto, mais rico, e aqui no Brasil, que tem isso tudo, é um país praticamente perfeito, e a gente passa por esse tipo de situação, nosso povo perece tanto, poxa, não devia nem ter gente, ninguém passando fome aqui no Brasil. Devia ser um país onde toda a população fosse uma população próspera, né? Só passava a fome que quisesse. Mas infelizmente não é assim. Tem pessoas que
passam realmente necessidade por conta de uma política mal feita, de um governo, né, muitas das vezes corrupta, que prejudica a nossa população, prejudica nossas empresas, prejudica tudo que a gente tem de benefício e de riquezas aqui, né, no nosso país. Infelizmente, isso é uma realidade. Eu quero só aproveitar esse momento para deixar aqui o nosso presente, tá aqui, é nossa lembrança que a gente dá para todo convidado. Obrigado. Então, já aproveitando essa oportunidade, se você quiser abrir também para poder ver. Obrigado, nem esperava. Tá, Valeu. todo convidado ele merece, né? Ter uma Poxa, lembrança, tá ter uma caneca da Minha Live foto, das Lives, ó, que com a beleza. foto dele, obviamente. Beleza, fiquei muito feliz. Obrigado, meu irmão, viu? Obrigado mesmo de coração. Vou usar agora, hoje, chegar em casa já. Eu tomo um café. Obrigado, meu irmão, viu? Então já Obrigado é a mesmo. lembrança que a gente dá para todos os convidados, porque vocês merecem pela disposição, pela disponibilidade de estar aqui prestando muitas vezes o serviço, né? Fornecendo conhecimento, que realmente isso aqui vai ser bem relevante para o público, para a sociedade. A gente está fazendo a diferença. Então esse é o Eu propósito do nosso agradeço, podcast, coração. né? Fazer a diferença na sociedade. Obrigado. E já queria até aproveitar essa oportunidade também para quem está nos assistindo, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, você que é empreendedor, quer estar acompanhando nossos podcasts que acontecem uma vez por mês, sempre com convidados diferentes e relevantes para o seu conhecimento, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque isso aqui vai fazer esse projeto crescer, e fazendo esse projeto crescer, a gente vai levar cada vez mais informações relevantes para você, tá? Então, se inscreve aqui no canal, seja muito bem-vindo, vocês que estão assistindo pela primeira vez nosso podcast. Esse podcast ele tem esse compromisso de levar conhecimento, de agregar valor para a nossa população e realmente fazer a diferença na nossa sociedade. Esse é o projeto da Live das Lives, é por isso que ela existe, para realmente fazer a diferença. Muitas das vezes a gente leva o conhecimento que deveria estar sendo fornecido pelo governo, Sim. mas eu entendo que a gente não pode ficar dependendo de político, de presidente, governador, prefeito e etc., para estar fazendo o nosso país crescer. Então, nós como população, nós como empresários, como cidadãos, vamos fazer a nossa parte. O que a gente puder fazer para mudar a nossa população, a gente vai fazer. E é por isso que a Live das Lives está todo mês com esse compromisso de mudar, realmente ser relevante na nossa sociedade. Perfeito. E inclusive, né, voltando na questão do meio ambiente, eu separei aqui algumas das obrigações que as empresas precisam ter, né, com relação ao meio ambiente. Então, muitas das empresas que são indústrias, né, trabalham com a questão do minério, com a extração de madeira, elas precisam ter, de fato, algum impacto, né, principalmente com relação à poluição também. Então, são algumas obrigações que o empreendedor, as empresas precisam ter. Então, obter a licença ambiental, se a atividade da empresa for potencialmente poluída ou degradadora do meio ambiente, fazer o tratamento de efluentes antes do lançamento dos corpos hídricos, receptores, implementar plano de gerenciamento de resíduos sólidos, cumprir as medidas de segurança e regras de comercialização de agrotóxicos, não explorar áreas de preservação permanente e explorar reservas legais apenas com manejo sustentável, se utilizar recursos hídricos, obter outorga de direitos de uso. Isso tudo são alguns das necessidades que as empresas precisam ter para com o meio ambiente e estar dentro da legislação, né? Então, cumprir essas medidas de segurança que realmente são fundamentais. Não cometer, por exemplo, nenhum crime ambiental contra a fauna, flora, poluição e outros crimes citados. Existe também a Lei 9.605, que ela rege, né, sobre essas informações ambientais. Pagar a taxa de controle de fiscalização ambiental se a atividade da empresa for potencialmente poluidora e degradadora do meio ambiente. Então, isso tudo são algumas, né? Existem muitas outras orientações que a gente precisa passar para o público, mas que são algumas das principais que as empresas precisam ter noção de que precisa ter essas licenças, essas permissões para poder estar cumprindo com as exigências e as normas brasileiras, né? Isso quem faz é a gente, né? Os geógrafos, geólogos.
as equipes, né, multidisciplinares ali de profissionais que trabalham nessa questão do cadastramento, da legalização dessas empresas, né? Então, a gente trabalha também com isso, né? Eu tenho contato com isso também de vez em quando. Já é uma contribuição também, né, para que haja tudo da forma legal, porque a gente entende que existe a parte filantrópica de ganhar dinheiro, de crescer, de ficar faturando cada vez mais, mas também a gente não pode fazer isso de uma forma que prejudique toda uma Exatamente. população, né? Então tem que ter esse A controle, sustentabilidade das futuras. E o grande tem que ter. problema, na teoria, é tudo muito bom, mas o grande problema é a fiscalização, né? Que muitas das vezes realmente a lei existe, ela é bem, não sei se é aplicada a palavra, mas bem colocada. Mas o grande problema é a fiscalização, entendeu? O Brasil tem poucos agentes fiscalizadores e não dá muitas condições muito boas para esses fiscalizadores trabalharem. Então as atividades ambientais ilegais acabam acontecendo, né? No norte do Brasil mesmo, garimpo ilegal, extrativismo ilegal, acontece muito e muitas vezes é um agente do IBAMA, por exemplo, para uma área de não sei quantos mil quilômetros quadrados, entendeu? E como é que fiscaliza tudo? Exatamente. Então, a grande questão é que a lei é boa, mas a fiscalização, ela peca, Realmente falha, né? falha. Não tem concordância ali com a própria Exatamente, legislação. exatamente. Por ser pouca mão de obra para muita atividade, pelos poucos instrumentos que são dados a esses fiscalizadores, né? E por Será aí que vai. existe aquela questão do interesse Exatamente. de investir nessa área? Será que o Brasil não tem dinheiro suficiente para contratar mais mão de obra, para Tem, com investir no certeza. equipamento? Só que são atividades que trazem muito retorno pros cofres brasileiros, né? Essas atividades de agropecuária muito forte e tal, e o extrativismo. Então, são coisas que movimentam muito dinheiro, né? Então, você sabe que... O que movimenta muito dinheiro Exatamente. também, né? O Brasil tem muitos Para fazendeiros, quem por exemplo, que são grandes fazendeiros que contribuem com a... O Brasil é o maior produtor de soja do mundo, né? Muita dessa soja vem aqui na Bahia, aqui no oeste da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, né? E aí, o Brasil ganha muito dinheiro com isso, né? Dos impostos, da arrecadação ali. Então, às vezes o Brasil faz uma vista grossa para essas pessoas, porque uma parte forte do PIB do Brasil vem da agropecuária, né? Então, se você for apertar tanto ali, você pode sangrar seus cofres, né? Porque o produtor vai produzir menos, vai vender menos, então, às Mas vezes, será que não tem alternativa? Será que não sempre existiam tem. alternativas para não impactar de uma forma tão negativa assim, né, na questão econômica, mas também não Sempre tem. impactar de uma forma negativa na parte do meio Só que ambiente? geralmente a sustentabilidade ela tem esse porém, né? Ela é maravilhosa, mas ela tem um custo, né? Por É, exemplo, uma energia limpa. Você produzir uma energia por meio de placa solar, de uma energia eólica, do que uma energia que é não renovável, né? Por exemplo, do petróleo, do carvão, né? Uma nuclear. Se você produzir uma energia limpa, ela às vezes ela tem uma produtividade menor que uma energia não limpa, entendeu? Eu, por exemplo, com a cana-de-açúcar e tal, não sei, com aquela biomassa, né? Eu preciso de 2x para produzir esse tanto de energia, enquanto que com o petróleo, com esse tantinho aqui, eu já consigo produzir muito mais, entendeu? Então, a grande questão também é essa questão do custo, né? Infelizmente, para você produzir algo de forma mais limpa, mais sustentável, existe um custo maior e muitas vezes, pela questão do lucro, né? As pessoas. termina negligenciando. Exatamente, porque quer o máximo do lucro. Ah, mas e o meio ambiente, né? E as próximas gerações? Eu não vou estar aqui, então, entendeu? Muitas É vezes muito nesse pensa sentido, às nesse vezes. sentido aí. Com relação à geopolítica internacional, o impacto. Existe algum impacto aqui no Brasil relacionado às guerras que acontecem, por exemplo, na Ucrânia, em Israel? Existe algum impacto político aqui no Brasil referente a isso? E o que é que acontece assim? Com certeza, porque o Brasil ele está envolto no mercado internacional, né? Então, o mercado internacional ele trabalha com base no dólar e toda a movimentação brasileira é feita para o exterior com base no dólar, né? Então, quando tem uma guerra de grandes magnitudes com dois países grandes do mundo, como a Rússia e a Ucrânia, por exemplo, isso mexe com o dólar, né? E assim, ó, o que acontece? A Rússia, por exemplo, era o maior exportador de gás natural para a Europa. Só que com a guerra, os Estados Unidos
União Europeia impuseram sanções econômicas para a Rússia. Pararam de comprar o gás natural russo. Com isso, você produz energia e combustível para os veículos, principalmente de gás natural ou de petróleo. Mas o que é que o Brasil tem a ver com a Vou chegar, Rússia? você vai ver, ó. Você vai ver. Então, com o corte do gás natural, as petrolíferas acabam. Lembra aquela lei da oferta e da demanda? Sim, A oferta de petróleo está ali. Só que com o gás natural sendo cortado, a demanda subiu. Então, quando a demanda sobe, os árabes principalmente chegam e sobe o preço do o petróleo. preço também. E a gente tem que acompanhar aqui, sabe? Então, aqui a gasolina fica mais cara. Com o petróleo mais caro, a gente vai comprar algo, a gente vai vender algo, tem mais custos. Porque se o petróleo ficou mais caro, né? Então, para levar da fazenda até o porto, do porto, fica mais caro. Então, a gente já ganha menos. Com isso, a gente tem que adaptar no mercado interno. Tem que subir os preços, os juros, né? Taxa de juros. Tem uma questão também o Brasil acaba comprando as coisas mais caro. Entendeu? Então, Muitas das vezes também o próprio recurso que sai daqui é tratado fora do país e volta de uma forma muito mais cara. exatamente. Então, O os petróleo é um preços. exemplo. Você fala do Exatamente. petróleo, mas a gente tem petróleo. Por que que a gente não produz tudo aqui? Exatamente. Tantas usinas, né, que tem aqui, poderia ser possível, né? Mas, Então, é muito disso, né? Por causa da globalização, o fato do planeta estar muito mais conectado agora, pelo avanço da tecnologia dos transportes, né? Os países estão todos conectados. Os dois países que entram em guerra lá do outro lado do mundo, eles acabam influenciando aqui, né? Porque a forma como eles contribuem no mundo é alterada, e aí todo mundo tem que compensar devido a isso, né? Então as guerras, elas acabam impactando diretamente no Brasil, né? A questão da Palestina, por exemplo, o Brasil não tem tanta troca de recursos com os países da Palestina ali, né? O Brasil geralmente é um parceiro econômico de Israel, né? E aí, Israel em guerra, ou em conflito, Israel passa a preferenciar mais a sua defesa, a sua questão militar ali do que trocas comerciais, né? Então tem essa diminuição. Então toda guerra ela acaba impactando diretamente no Brasil, né? Você acaba vendendo menos, tendo que comprar de alguém diferente, comprar mais caro. Então, por mais que esteja do outro lado do mundo, impacta diretamente no Brasil e na vida da gente, do empreendedor, porque os custos aumentam, né? isso. Aproveitando aqui esse momento, eu quero deixar claro para você que está nos assistindo que esse podcast é um oferecimento da Space Contabilidade, a Space Contabilidade que tem um compromisso, né, com te levar conhecimento, mas também tem um compromisso de fazer empreendedores prosperarem, conseguir realizar o seu sonho. Então, para você que é empreendedor, tem o sonho de empreender, a Space Contabilidade está disposta a te ajudar a contribuir com a sua empresa, te fornecendo, né, informações relevantes para você poder crescer e se desenvolver. A gente sabe que os impostos no Brasil a carga tributária é muito alta, então a gente trabalha para diminuir essa carga tributária o máximo possível para que você, dentro da legislação, prospere e tenha uma empresa cada vez mais rentável. Então, precisa de uma contabilidade? Nós somos a Space Contabilidade. Pablo, a globalização econômica mundial, né? Um dos assuntos bem discutidos. Opa. Os fluxos comerciais, blocos econômicos, efeitos da globalização nas economias locais. O que seria isso? Como é que isso impacta para a gente? Qual é a relevância que isso tem para a sociedade? Bom, mais ou menos no sentido que a gente estava indo, né? A globalização ela é uma materialização do capitalismo, né? A gente vai lembrar que antes do capitalismo existir, tinha um feudalismo, né? Que era um sistema de governo em que o detentor das terras eram todos os reis, né? Os monarcas das localidades, né? E tinha três classes na época: o clero, a nobreza e a burguesia. Né? Clero era a igreja, nobreza eram os reis e seus derivados, rainhas, príncipes, princesas, e a burguesia era todo o resto da população, desde camponeses até comerciantes. Nesse sistema de governo, os burgueses não tinham nenhuma autonomia política. Eles estavam se desenvolvendo economicamente pelo advento do comércio, mas não tinham articulação política nenhuma na sociedade. Então, o que eles fazem? Eles
se movimentam para criar o capitalismo e tentar convencer essa nobreza a fazer um sistema de governo que gere mais capital, né? E aí começa o capitalismo comercial, que é as grandes navegações. Você, como uma potência europeia, ir para outros países, outros locais do mundo, como América e África, né, para você explorar as riquezas e fazer um mercantilismo em busca de metais preciosos, ouro e ganhar dinheiro disso aí, né? Só que com o tempo, a burguesia foi melhorando, só que ainda não tinha o poder que queria. E aí vem-se a ideia de monopolizar a produção num local só. E aí vem as fábricas, né? Começa então aí a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, a burguesia em si consegue essa ascensão política e econômica, e essa classe que era composta de todo mundo, que não era nem rei e nem da igreja, ela se divide. Agora tinha a burguesia e o proletariado. O proletariado é a mão de obra, o trabalhador que oferece sua mão de obra, seu trabalho em troca de um salário, seu tempo trabalhado ali. E a burguesia se tornou os donos dos meios de produção, os donos das fábricas, das empresas, né? E aí depois, a evolução natural desse capitalismo industrial foi o capitalismo financeiro, que é a incorporação da tecnologia dentro do capitalismo, né? A questão dos bancos, das transações monetárias mais rápidas, na descentralização das fábricas, né, para outras atividades, para não ficar só concentrado nas fábricas, né? E aí que surge a globalização. Com isso, os países eles vão ter que se articular, né? Eu tive que fazer esse contexto para entender como é que surge, né, essa questão dos blocos e tal, surge a globalização, né? E com a globalização, as distâncias elas ficam diminuídas, né, devido a essa questão da tecnologia, né? Antigamente, se eu quisesse, por exemplo, ir para a Europa, eu tinha que pegar um barco e passar 2 semanas dentro de um barco até chegar na Europa. Hoje, com o avião, 8 horas de relógio, 10 horas, tá chegando, né? A gente sabe aí por exemplo, o Neymar mesmo, que estava vindo da Arábia Saudita para cá Exato. rapidinho. Eu tava vendo até uma notícia hoje no Instagram, é, do avião que trouxe ele para cá. Cara, a aeronave chega quase a Mach 1, né, que é a velocidade Lá do em som. massa, né? Então, quase a velocidade do som. Rapidinho, cara. Voo fretado, ele veio praticamente direto, Então, pegou só imagina. uma passagem para abastecer e veio. Então, a tecnologia, né, ajudando, né, nesse sentido, né? Então, a globalização, ela conectou os países de maneira mais profunda e ela tem várias facetas, né? Você tem, por exemplo, a globalização econômica. Por exemplo, o McDonald's. O McDonald's é uma empresa de que país? Estados Estados Unidos. Unidos. Só que o McDonald's tem no Brasil, tem na Europa, tem na Rússia. Isso antigamente não era possível, porque não se tinha a tecnologia suficiente para você descentralizar sua produção assim, né? Não se tinha. Principalmente para ter um controle também, né? Exatamente. Então, a empresa americana ficava nos Estados Unidos, a empresa francesa ficava na França. Então, com a globalização, as empresas elas se organizaram de uma maneira para se expandirem pelo mundo e foram criadas as multinacionais, empresas que trabalham em várias nações, né? Então, empresas no ramo alimentício, as de fast food que eu falei, McDonald's, Bob's, Subway, empresas no ramo automotivo, por exemplo, né? Aqui no Brasil tem BMW, Chevrolet, Ford, são empresas todas de fora, né? Então, isso é uma materialização da globalização econômica, né? E a globalização tem várias facetas, a econômica, tem a globalização social. Todo mundo hoje em dia, por que que nas escolas todo mundo tem a matéria em inglês? Justamente porque a principal potência do mundo é os Estados Unidos, o idioma inglês, então a maioria do mundo fala inglês. Então, para você se reconectar com esse mundo de uma maneira mais profunda, você também tem que ter o seu inglês, né? Então, é a globalização social e tem a globalização política, que é os países se articulando para tentarem se desenvolver economicamente, que é aí que entram os blocos econômicos, né? Os blocos econômicos, eles são grandes grupos de países que se juntam para facilitar suas vidas financeiras, né? Por exemplo, aqui na América do Sul tem o Mercosul, é o Mercado Comum do Sul, né? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Ou Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, é isso mesmo. Então, toda a troca econômica desses países, o imposto é diminuído, entendeu? E quando esses países eles vendem um produto para fora, eles têm uma taxa igual. O cara que vai comprar, o país que vai comprar do Brasil, e se ele for comprar do Uruguai, o imposto é o mesmo. É a taxa aduaneira, né? Então eles se juntam para se fortalecer, sabe? E tentar crescer juntos, né? A circulação nesses países é livre.
Lembra essa placa de carro aí nova do Mercosul? Sim, sim. Exatamente, é porque você pode rodar em qualquer país do Mercosul tranquilamente com essa placa, né? Argentina, Uruguai, Paraguai. Pra você só vai ser revistado na fronteira, né? Normal, para ver se você tá com alguma coisa, alguma ilegalidade, mas fora isso. Então os blocos econômicos, eles trabalham nesse sentido. A União Europeia mesmo é o bloco econômico mais desenvolvido que temos. Ele, ele é praticamente uma união monetária, ele é quase uma união monetária e política, tem uma moeda só. Porque antigamente as moedas, você sabe que você sabe bem disso, que ela é Sim, algo muito volátil, né? com certeza. Vai mudando. Então quando você pega aqueles países e bota uma moeda só, estabiliza mais a questão econômica, né? Porque fica uma moeda só. Então, a moeda que é aqui é ali. Então, você diminui os riscos de essas crises extremamente exacerbadas e existe investimentos dentro da União Europeia. Os países eles se investem, se ajudam, pagam ali taxa, mas e tem a questão da livre circulação, o livre comércio entre eles. Então, os blocos econômicos, eles são essa materialização da globalização e do efetivo avanço do capitalismo no mundo, né? E o Brasil, ele dialoga com o mundo nisso, permitindo multinacionais que venham, né? O Brasil fez, durante seu período de industrialização, teve dois períodos, né? Teve com Getúlio Vargas, que Getúlio Vargas ele tinha uma visão mais de estatização, de criar as fábricas. Esse cria a Vale do Rio Doce, a Petrobras, e o Brasil começa a se industrializar. Mas quando vem, por exemplo, Juscelino Kubitschek, JK, JK tinha uma visão mais liberal. Então JK, ele, em vez de criar as indústrias brasileiras, ele preferia atrair as empresas de fora. É justamente quando ele constrói Brasília e quando vem para o Brasil as grandes automotivas. A Ford, Chevrolet, as que eu falei, né? Sim, Porque ele pensa assim que esses países desenvolvidos, eles começaram suas industrializações muito mais cedo que o Brasil. A primeira revolução foi em 1770, ali volta em 1800. O Brasil começou a se industrializar em 1930. Então o Brasil nunca teria como chegar ao patamar industrial desses países. Então, em vez da gente tentar chegar, o que ia demorar muito, é melhor trazer elas para cá para a gente usar essa expertise delas aqui. Que é fazer com que gerasse emprego e elas iam produzir aqui, ia baratear os custos, né? Então o Brasil começa um processo de atração de multinacionais muito grande, que dura até hoje. O Brasil até hoje tem esse movimento de multinacionais aqui. Então você tem multinacionais de todo mundo aqui dentro, né? E o Brasil se relaciona com isso, assim, fazendo incentivos fiscais, né, para que as indústrias venham, as grandes empresas venham para cá produzir aqui e tal. E o Brasil participa de blocos econômicos, né? O Brasil participa do Mercosul, o Brasil tem uma atuação no BRICS, que não é um bloco econômico, é só uma cooperação entre esses países, mas não é formalmente um bloco econômico. O BRICS, né, para quem não sabe, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Então, ele tem uma interação muito forte com esses países. O Brasil, por exemplo, é um parceiro comercial muito forte da China, compra e vende muito forte para a China. Então, é isso. O Brasil ele se relaciona com isso tudo, permitindo multinacionais que venham para produzir aqui, para gerar emprego, fazendo incentivos fiscais para isso, e participando de blocos econômicos, participando das reuniões comerciais mundiais, né, e contribuindo de uma maneira geral no panorama internacional econômico e com a sua produção, né? Cada país tem, assim como o empreendedorismo, cada um tem uma. Você empreende na área contábil, financeira, né? sim, sim. Eu empreendo, por exemplo, na área de educação, né? São públicos diferentes, são modos operantes diferentes, né? De acordo com cada área, né? Mesma coisa os países. Os países, tem países que são os países industriais, assim, os desenvolvidos, que eles produzem tecnologias. O celular que a gente está aqui, a TV, não veio de uma marca brasileira. Samsung mesmo é uma marca sul-coreana, entendeu? E tem os países que são exportadores de commodities, que são as matérias-primas, que é alimentos e petróleo, gás natural, essas coisas, né? Que aí entra Brasil, China, né? Que contribui com o mundo, principalmente na questão de commodities, de alimentação, minério de Isso, que ferro, são entendeu? os elementos básicos, né? Exatamente. Então o Brasil contribui na dinâmica mundial com isso, né? O Brasil exporta soja, carne bovina, minério de ferro. O Brasil é um dos maiores exportadores de café do Que mundo. inclusive foi um dos momentos mais importantes aqui para o Brasil, que foi quando houve esse boom dos commodities, né? Onde a gente cresceu e evoluiu financeiramente, economicamente muito. Exatamente. Só que os commodities, ele tem seus riscos ali, né? Porque é volátil, né? Lei da oferta e da demanda. Às vezes surge alguém que vende mais barato.
às vezes a demanda diminui devido à ascensão de alguma outra mercadoria. E você tem os riscos naturais. Uma praga pode atingir as commodities, né? Pode atingir sua plantação. Por isso que os fazendeiros utilizam de defensivos agrícolas, os agrotóxicos e tal, né? Às vezes eles perdem a mão, isso que acaba contaminando o solo e tal, mas... Por exemplo, no Rio Grande do Sul teve aquela super enchente. Ali prejudicou a safra terrivelmente, né? A plantação, a produção agrícola daquele período ali e tal. Então, o Brasil sofreu muito com aquilo ali. Então, você tem os riscos, né? Que talvez numa questão industrial e tecnológica você não tenha tanto, a não ser que a chuva adentre a indústria e tal, é muito difícil, né? Então, tem suas questões positivas, mas tem também, sim, suas questões negativas, né? Como tudo na vida, né? Isso aí. Pablo, é incrível que no Brasil a gente tenha, né, tanta burocracia e quanta história, né, que a gente tem aqui. Então, eu acredito que o público que está nos ouvindo nesse momento, ele está aproveitando cada informação dessa, que realmente é muito relevante e é importante para que a gente consiga entender muito do que você falou sobre a questão do essa história, né, que você contou, que chegou até onde a gente chegou Então, onde estamos atualmente. hoje. Então, a Revolução Industrial, né? Então, tudo isso aí foi importante para que a gente entenda hoje o que é que a gente passa. Então, a Como é que história ela tem, funciona, exatamente. ela tem essa importância. Então, entender isso para quem está nos ouvindo é fundamental, principalmente para você também tomar decisões. Por exemplo, nós sabemos que temos um grande problema com a questão ambiental. Será que talvez alguém que está nos assistindo decida criar uma empresa, uma startup que resolva esse tipo de problema? Então, cara, é uma oportunidade muito grande, Perfeito. principalmente na questão de reflorestamento, né? Questão da madeira. Então, criar soluções para problemas que a gente enfrenta pode ser algo que a virada de chave na vida de alguém. Exatamente. E eu tenho até um amigo, não sei se é a empresa dele, mas é uma empresa disso aí, de soluções ambientais, né? De consultoria ambiental e tal. E ele tá indo bem. Com a internet, você consegue divulgar. Você consegue fazer as redes sociais da sua empresa, né? Então, é algo muito importante, né? Você gravar, você organizar as redes sociais e ele vai crescendo, né? O que antigamente não tinha como, né? Você criava a empresa e aí para crescer era seu trabalho indo pouco a pouco No ali, boca a boca é algo boca a bem boca. mais lento, né? Um processo bem mais Exatamente, lento. Hoje exatamente. com a Hoje com a internet, internet você pode, pô, você vê que sabe? você pode vender pela internet e Exato. pequenos Você não empreendedores precisa nem podem abrir uma vender. empresa física, né? Você pode abrir uma empresa virtual, Isso, né? com certeza. Hoje, Hoje existe tipos de empresa, né, principalmente prestadores de serviços, que pode abrir no escritório virtual, não precisa nem ter um estabelecimento físico. exatamente. Um escritório virtual, por exemplo, você paga ali R$ 90, 100 a R$ 100, dependendo da região onde a empresa vai ser estabelecida, que é um custo bem menor e você pode funcionar vendendo pela internet. Perfeito. Então são várias, pô, é uma empresa pequena hoje, pode vender para fora do país. Então, você vê aí através do AliExpress, a Shopee, a Temo, Shein, né? Shein. Então são exemplos de, muitas vezes, empresa naquele país é uma empresa pequena, uma lojinha, mas que consegue vender aqui pro Brasil. Ou a gente também pode fazer isso, pro exterior. Perfeito. Então, uma empresa, por exemplo, que fica lá no sul do país pode vender para o norte do país através da internet. Então é uma possibilidade muito grande que a gente pode tá se desenvolvendo. Inclusive, né, a, a questão geográfica ajuda muitas das empresas a se estabelecerem, aqueles que têm um estabelecimento físico, a estabelecer num local específico. O IBGE está aí, né, para nos ajudar com relação a isso, fornecendo dados, informações que você vai montar uma farmácia. Aonde que você vai montar essa farmácia? Então, até isso, a contabilidade ela consegue ajudar junto com essas informações geográficas. Cara, eu vou colocar uma farmácia em um local onde não tem fluxo de pessoas. É importante que tenha um fluxo de pessoas. Muitas das vezes a gente vê várias farmácias juntas, amontoadas em um lugar só, porque geograficamente aquele É um local fluxo muito alto de é um pessoas. local favorável para ela. Mas você não vai montar uma indústria ali no meio, no centro de uma cidade. Aí já não é algo que seja viável, né? Até porque para os
para os materiais para ser produzidos chegarem, chegam de caminhão. Isso. Como é que a carreta vai entrar no centro, né? Então, por isso que as indústrias sempre ficam geralmente afastadas, num Mais polo. afastada, assim. Exatamente. Então, isso tudo é realmente é a interseção entre a geografia e a E economia. muitas das vezes, para quem vai abrir uma empresa, isso aí pode ser crucial. Porque Esse conhecimento. pode definir se seu negócio vai dar certo ou não. Exatamente. Você está, só o fato de você estabelecer no local, apesar da internet, né? Mas uma empresa, muitas vezes, por exemplo, uma empresa de fisioterapia que atende ali, vai começar agora com pouco investimento. Poxa, tá em um local adequado, Adequado. com fluxo de pessoas, onde talvez a gente vai ver ali dentro daquele bairro qual a faixa etária de idade da população que está residindo naquele bairro. Será que se for uma população mais idosa, olha como para uma empresa de fisioterapia ela vai Já ser vê muito um mais rentável excelente potencial. do que um local, um bairro onde a população Muito jovem. majoritariamente é mais jovem e não, É mais raro não liga para precisar de isso, entendeu? fisioterapia do que o idoso, né? Que já tá com problemas ali de mobilidade e tal, que Então usualmente. tudo isso pode impactar e realmente fazer a diferença na vida de uma empresa Perfeito. e muito muito mais, né, de uma forma muito mais delicada no início. Porque, como eu disse até na live anterior, inclusive quem não acompanhou, eu convido vocês a assistirem a live anterior, que foram com nossos clientes, né, de fisioterapia, onde de fato elas informam, poxa, a maior parte do público delas são idosos, Idosos. mas atendem crianças também, entendeu? Elas informaram aqui. Então isso aí tudo, cara, é surreal. Então quem não Perfeito. tiver assistido a live anterior, eu convido vocês a assistirem aqui. Pode buscar aqui no canal que vocês vão achar. E a desigualdade regional. A desigualdade regional, né? A investigação das disparidades econômicas entre diferentes regiões. O que é que a gente pode ver nessa questão da desigualdade regional? A gente vê que no Brasil tem muito disso, né? Sim. Não, perfeito. O Brasil ele tem uma desigualdade regional muito forte. Se você for olhar, o Sudeste e o Sul são muito mais desenvolvidos do que o Norte e o Nordeste, né? E por que que isso acontece? Isso é uma explicação histórica, né? Quando os portugueses, o Brasil ele foi um país explorado, né? Isso já é início de conversa, né? Então isso fez com que atrasassem muito o desenvolvimento do Brasil, né? Porque foi um país que é como se você ganhasse, vou dar um exemplo, R$ 10.000 por mês, e durante 20 anos, esses R$ 10.000 por mês, você tivesse que dar 9.000 para o seu explorador e você ficasse com 1.000 para você e 4 filhos. Então, por mais que você produzisse muito, você não ia se desenvolver, porque você tinha muito pouco. Ainda que você produzisse muito, né? E o Brasil, durante muito tempo, foi isso aí. Produzia muito, mas o muito que o Brasil produzia, da riqueza do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do ouro, não ficava no Brasil. Ia para Portugal. E o Portugal se desenvolvia com isso, né? Quando o Brasil se torna um país independente, em 1822, né? A coroa portuguesa veio para o Brasil. E no Brasil, quando era uma colônia, até o Brasil ser um império, se tornar independente, a capital era no Nordeste, Salvador. Então, o centro econômico brasileiro era onde é a capital, porque é onde está o centro de fluxo de pessoas, de serviços, né? Então, o Salvador e o Recôncavo baiano era a grande região do Brasil a nível de centro econômico mesmo, né? Cachoeira era muito importante nesse período, né? E por que que mudou isso hoje? Pronto, então, quando a coroa portuguesa vem, em 1808, eles transferem a capital para o Rio de Janeiro. Eles tinham uma identificação maior com o Rio de Janeiro, gostavam e tal. Então eles vão para lá. E a questão também do ouro, ele vai mudando o panorama econômico brasileiro. Porque o Brasil começou com pau-brasil e cana-de-açúcar, aqui no litoral do Nordeste. Então, no início, quem se desenvolveu forte aqui no Brasil foi o litoral nordestino, Recife, através das capitanias hereditárias, né? Que não tinham esses nomes naquela época, né? Mas Salvador se tornou uma grande capital. Recife se tornou uma bela capital também, que teve aquela questão com os holandeses e tal. E aí, isso com a cana-de-açúcar para o Brasil. Quando descobrem o ouro na África e começa aquela questão da exploração africana, da escravidão, Portugal também queria acompanhar os países europeus que começaram a explorar metais e começou a procurar ouro no Brasil. Aí vem as expedições por ouro no Brasil, os bandeirantes. E se acha ouro no Brasil num estado que tem vários tipos de minas. Minas Gerais. E aí o Minas já começa a crescer mais do que o litoral nesse período.
surge na época uma semente que estava muito alta na Europa, só que você precisava de locais para plantar e em Portugal você não tinha. E aí, aqui no Brasil, o café. São Paulo cresce exponencialmente com isso. A capital estando no Rio, a coroa estando no Rio e o centro e a grande atividade econômica do Brasil sendo o café, estando em São Paulo e tendo ouro, você já percebeu que são 3 estados aí responsáveis pela maioria da economia do Brasil, todos no Sudeste. Então aí já começou a escantear o Nordeste, o Norte nem se fala, em prol do Sudeste, né? E aí o Brasil fica assim até sua república. E aí quando o Brasil começa a se industrializar, com Getúlio Vargas, aí já um século depois, o Brasil diversifica suas atividades econômicas, né? Não era agora mais só café, só ouro. Tinha comércio, tinha várias coisas, só que Vargas ele cria as indústrias no Sudeste. Porque o Sudeste era onde tinha o capital. Você sabe muito bem que para você criar uma empresa você tem que ter capital, Com né? certeza. Então, e pelo Sudeste era onde estavam as riquezas, os mineradores, Sim. os cafeicultores, eram eles que tinham os recursos para montar as indústrias. Então as indústrias no Brasil começam no Sudeste. E fica no Sudeste até 1990, quando o Brasil passa por um período de desconcentração industrial. Então até 1990, meu amigo, só tinha indústria no Sudeste praticamente. Por isso que nossos antepassados, década de 60, 70, aquela seca terrível no Nordeste, nossos parentes nordestinos iam para onde? Fluxo em massa para o Sudeste, para São Paulo, para trabalhar nas indústrias, né? E o que também aumenta, você vê que o porquê que muitas das vezes fica uma região mais pobre e também a formação das favelas, né? Exatamente. Porque se tem uma região mais pobre, aquela região pobre vai para uma região mais rica, vai morar onde aquele povo? Aí já vai para os morros e vai juntando, acumulando aquela população ali, vai se formando as favelas. Exatamente. E aí acontece que vai crescendo, o tempo vai passando, vai aumentando isso, né? E realmente a gente vê como é que é formado as coisas, o porquê que as coisas acontecem hoje, né? Perfeito. E aí, o Sudeste ele se desenvolve muito mais que o resto do Brasil, né? Década de 60, a capital muda para Brasília, e aí surge o Centro-Oeste, com uma potencial agroindustrial muito forte, então se desenvolve bem, né? E se você reparar, o sul do Brasil, ele também tem um desenvolvimento forte, porque quando o Brasil aboliu a escravidão, foi em 1888, aboliu a escravatura, né? Só que naquela época, a escravidão ela não nasce estritamente com a questão da cor da pele, porque os primeiros escravizados a nível internacional foram os indígenas. Só quando os indígenas começaram a resistir, aí que se foram para a África e conseguiu-se a escravidão do africano. E para os europeus justificarem aquilo, eles tinham que criar alguma coisa para justificar, porque nitidamente não era certo o que eles estavam fazendo, né? Cria-se então um racismo científico, falsas leis para dizer que existe uma superioridade dos brancos em relação aos negros. E aí começa o racismo, né? E a escravidão africana. Quando o Brasil ele abole a escravidão, o Brasil, na sua elite, tinha essa questão muito forte. Então o Brasil tentou embranquecer sua população. Aboliu a escravidão e em vez de darem indenizações aos ex-escravizados, começaram a atrair imigrantes europeus para o Brasil, né? Imigrantes alemães, italianos, que estavam lá numa Europa já industrialmente saturada e aqui no Brasil viriam com a oportunidade de estabelecerem propriedades agrícolas e talvez se desenvolverem mais que na Europa. Então vinham. E por que eles vieram para o Sul? Porque foi o Brasil que quis que eles fossem para o Sul para a adaptação deles ser mais fácil. Onde que no Brasil é mais frio? É no Sul, né? Porque lá está na zona subtropical já, né? E na Europa frio. Então se você traz um europeu lá para a Amazônia, para o Nordeste aqui, ou você leva ele lá para o Sul, onde que ele vai se adaptar mais fácil, né? Lá na região Sul. Então começa a vir a imigração europeia com a mentalidade industrial, as inovações da época. Então o Sul começa a se desenvolver muito com essa mão de obra europeia, agroindustrial, né? Então você vê que houve um privilégio do Sul, do Sudeste, em relação ao resto do Brasil, né? Depois do Centro-Oeste. E as duas regiões mais escanteadas foram o Norte e o Nordeste. Inclusive, essa questão das favelas, você pega um exemplo que você usou do deserto, né? Os judeus hoje, que são os antigos hebreus. Os judeus são ricos, só que eles foram escravos. Por que eles são ricos sendo que eles foram escravos? E os nossos afrodescendentes
não são ricos sendo que foram escravos. É por causa da indenização. Quando os judeus eles saem do Egito, eles são indenizados pelos egípcios, não é isso? Os egípcios dão para eles joias, animais, tal, e eles têm ali um capital inicial para começar uma nova vida, né? Os afrodescendentes brasileiros nossos que foram escravizados, eles foram libertos e falou, ó, tá livre aí. E não teve nada, entendeu? Então as pessoas foram forçadas a tentar sobreviver como dava, e aí vão para cidades, e nas cidades elas inicialmente ficam nos cortiços, que eram casarões no meio da cidade, que cada quarto era uma família, e aí o governo escanteando as pessoas, ignorando com intenção, né? E aí as elites começam a pressionar os governos a demolirem os cortiços, porque poluía, entre aspas, a beleza da cidade e tal. Então os governos começam a demolir os cortiços e as pessoas mais pobres, que eram os ex-escravizados e as pessoas que vinham do campo, elas perderam sua moradia no centro da cidade. Onde que estava livre na cidade? As áreas planas já estavam todas ocupadas por estabelecimentos, por casas. As únicas áreas livres da cidade eram as áreas íngremes, os morros. Então as pessoas vão e começam a construir suas casinhas no morro, vão surgindo as favelas, né? Que durante anos o Brasil escanteou completamente, né? A realidade das comunidades. E aí que vem os filmes de Cidade de Deus, que mostra como é que nasce a criminalidade, né? Dentro das favelas, que foi num contexto de equitação social, né? Por exemplo, o crime ele nasce assim, ó. A galera ia no centro roubar gás e comida para levar para a comunidade, né? Só que depois, com o advento das drogas, se torna algo muito mais lucrativo e a competição ali e tal. Então, mas você vê como esse processo histórico ele fortaleceu essas desigualdades regionais no Brasil, né? Então hoje nós temos o sul, sudeste, o eixo sul-sudeste, né? Que é o chamado eixo centro-sul, muito mais desenvolvido do que o norte e nordeste, né? A partir de 90, década de 90 para cá, os governos da Bahia, Pernambuco, Amazonas, começaram a fazer uma política de incentivos fiscais para atrair as indústrias de lá ou de fora para vir para cá. E aí começam-se a vir as empresas para cá. Ford, por exemplo, vem para cá nesse período, lá em Camaçari. E com as indústrias vindo para cá, aqui é forçado a se desenvolver. É o que eu falo em sala de aula, que é a fórmula da urbanização. Se você quiser urbanizar um local, é uma fórmula, é U de urbanização igual a I mais ER. I, industrialização, mais ER de êxodo rural. Então, se eu quiser urbanizar um local, eu tenho que subir o I, a industrialização. Eu tenho que industrializar aquele local, né? Porque quando a indústria chega uma atividade econômica de grande valia, né? Chega ali algo que vai gerar muito lucro e muita gente vai para trabalhar. E essa galera trabalhando ali vão ser forçadas a morar ali perto e a cidade vai ter que se desenvolver para acolher aquela população, né? Sim. E aí começou a se industrializar o Norte e Nordeste a partir de 90. É por isso que o Norte e Nordeste está crescendo mais agora, a partir de 1990, né? Com essa descentralização industrial, né? Com essa atração, esses incentivos fiscais para as indústrias virem para cá, né? Você vai em Feira de Santana hoje mesmo, por exemplo, antigamente não se tinha fábricas lá, né? Hoje tem a fábrica da Avon, da Nestlé, né? Todo tipo de fábrica. Então, o Norte e o Nordeste estão apresentando um crescimento recente agora, né? Eles estão no momento de crescer agora, né? Enquanto que o Sul, Sudeste e Centro-Oeste, eles tiveram esse tempo de crescimento muito mais anterior, né? Teve muito mais tempo para se desenvolver. Exatamente, e concentrou-se lá. Então, para mudar essa desigualdade regional, vai demorar um bom tempo, né? É necessário tempo e políticas públicas que pudessem, né? Tentar reverter essa questão, né? O que é mais difícil, mas a gente conta com a força do empreendedorismo, por exemplo, a força do capital humano, das pessoas aqui no Nordeste se desenvolverem, ascenderem nas suas áreas para começarem a produzir e ir desenvolvendo como um todo, né? Nossa região, né? Então, vai muito desse processo histórico, né? De concentração econômica no sul e no sudeste do Brasil, né? Isso aí. E aproveitando para vocês que estão nos assistindo, com relação a isso que o Pablo está falando, que está começando o Nordeste a se desenvolver agora, para você que mora aqui no Nordeste, aproveita, já compartilha esse vídeo, já
divulga nos grupos, para os seus amigos, familiares. Vamos fazer isso aqui crescer, né? Porque fazendo isso aqui crescer, a gente está ajudando, vocês estão contribuindo também a divulgar informações relevantes, a mudar a história do nosso país, a potencializar esse crescimento da nossa região aqui no Nordeste. Então, eu conto com a sua colaboração, já curte aqui o vídeo, se inscreve no canal se você é empreendedor. A gente está sempre trazendo informações relevantes, né, conteúdos com convidados diferentes, fora os vídeos que a gente ensina muitas vezes você que é empreendedor a emitir uma nota fiscal, a fazer um relatório financeiro. A gente de fato tem esse compromisso de levar o conteúdo de forma gratuita aqui no YouTube para você. Então, eu acho que vale a sua inscrição, vale a sua curtida aqui e também o seu compartilhamento com os amigos para a gente propagar informações assim de conteúdo relevante, né, conteúdos importantes aqui pela internet, porque nossa região aqui, o Nordeste, realmente merece. E você, empreendedor, merece isso, prosperar. Vamos aproveitar isso e potencializar esse tipo de conteúdo aqui na internet, tá? Paulo, eu quero agradecer, tá, a sua participação, todo o seu conhecimento aqui. A gente está chegando ao fim do nosso podcast. Realmente o tempo passa muito voando, rápido, eu agradeço. mas cada informação que você passou com o seu conhecimento aqui fez a gente crescer muito. Eu mesmo aprendi muito aqui. Cara, pode ter certeza que eu tô gravando aqui, mas depois eu vou ir lá no YouTube, vou assistir, vou anotar, vou estudar cada informação dessa, porque realmente, cara, isso aí faz a diferença quando a gente domina esse tipo de conhecimento, né? Então, para agregar cada vez mais. Pode agregar muito, né? Cada vez mais agregar na minha área, principalmente, e levar nessa informação, ajudar cada empreendedor desse que confia no meu trabalho, que confia no trabalho da Space Contabilidade, para que a gente possa prosperar e fazer a nossa região, né, prosperar na questão aqui do empreendedorismo. Mas levando em consideração também que a gente não atende só a região Nordeste. Nós temos clientes em São Paulo, no Paraná, então nós atendemos o Brasil inteiro. Então você é empreendedor, quer prosperar, conte com a Space Contabilidade. Nós temos aqui nosso site, né, www.spacecontabilidade.com.br. Tem o nosso Instagram, @contabilidadespace. Então entre em contato conosco através do número 71992538938. Tem muito, o que não falta aqui é meio de você entrar em contato conosco. Eu conto com a sua colaboração na inscrição aqui do canal, do curtida, do compartilhamento. Deixa aqui nos comentários também o que você achou desse bate-papo, das informações que a gente passou aqui para vocês. Isso aqui vai ser de muito valor para o canal, a sua colaboração também, informações que não foram tratadas aqui, mas você quer deixar sua colaboração aqui nos comentários, já deixa aqui. Eu agradeço a sua atenção para essa, que é um oferecimento, né, da Space Contabilidade, daquele podcast que não é só uma live, mas é a live das lives. Até a próxima.